proteção que nós encontramos lá dentro do Código Civil é a do bem de família, denominado de bem de família voluntário. Então, olha só que interessante, a da Lei 8.990 é o bem de família legal, involuntário. O do Código Civil é o reconhecido como bem de família voluntário. Por que voluntário? Voluntário lembra o quê, gente? Voluntário lembra vontade. É bem de família voluntário porque precisa haver uma manifestação de vontade para que exista a proteção do Código Civil. Professor, como assim uma manifestação de vontade? O bem de família voluntário, ele pode ser instituído tanto por escritura pública como por doação. E olha só, como por testamento. E olha só que interessante, a pessoa que faz o testamento, ela pode imediatamente colocar no testamento que está deixando aquele bem para a pessoa e que esse bem deve ser protegido com o bem de família. Então, olha só que interessante, ao lado daquelas tradicionais cláusulas de comunicabilidade, impenhorabilidade, inalienabilidade, temos também a possibilidade de simplesmente um pai deixar o imóvel para um filho seu e gravar esse imóvel como bem de família. A outra possibilidade é através de escritura pública. Só que quem pode fazer a escritura pública? Tanto quem está doando o bem para a pessoa. Então, por exemplo, o pai não está deixando o testamento, ele está doando em vida, está deixando o bem para o filho, gravado com o quê? Gravado com o bem de família. Como também pode ser a proteção instituída, olha só que interessante, pelos próprios titulares dela. Como assim, André? Ora, eu e minha esposa vamos lá, compramos um apartamento e resolvemos. Estamos protegidos pela lei, mas resolvemos o quê? Resolvemos instituir a proteção do bem de família voluntário através da escritura pública. Professor, você vai me desculpar, mas eu sempre me pergunto e gosto de compreender as suas aulas, as nossas aulas, os nossos programas aqui na TV Justiça, são sempre aulas e programas com o objetivo do quê? Com o objetivo de trazer os senhores ao raciocínio do operador do direito civil. Eu gostaria de entender, professor, por que alguém que já está protegido pela lei vai instituir um bem de família através da escritura pública? Não está exagerando? Não está pecando pelo excesso? Temos alguns aspectos interessantes a ser considerados. O primeiro é o seguinte: se você não instituir a proteção através da escritura pública, é a lei quem vai determinar qual é o bem que está sendo protegido. E nós vimos que, havendo mais de um imóvel sendo utilizado pela família para domicílio, a proteção incidirá sobre o de menor valor. Quando você institui o bem família através de escritura pública, você tem a possibilidade de, eventualmente, escolher o quê? Escolher o bem de maior valor. Então, olha só que interessante, eu tenho essa possibilidade quando eu escolho. Se eu não escolho, a lei aponta a proteção sobre o de menor valor. E mais, quando eu estou instituindo uma proteção do bem de família previsto na lei, existe a possibilidade de eu também abranger, além do imóvel e dos móveis que guarnecem a residência, abranger valores mobiliários. O que significa isso, professor? Existe a possibilidade de você reservar uma parte do seu patrimônio mobiliário em garantia, dentro da proteção do bem de família, dentro dessa bolha que se torna o seu patrimônio, uma parte do seu patrimônio. Como é que é feito isso? Vamos imaginar que, além de ter aquele imóvel onde eu moro, eu tenho, por exemplo, o quê? Eu tenho ações no banco, eu tenho aplicações ações da Petrobras, aplicações num fundo de renda fixa. Quando eu estou instituindo o meu bem de família por escritura pública, além do imóvel onde eu moro, eu vou lá e coloco que determinados valores imobiliários, determinados valores aplicados em um banco, aplicados em uma corretora, eles também serão protegidos com o bem de família. Qual foi a ideia do legislador? A ideia do legislador foi, ora, para a manutenção da dignidade da pessoa, além de simplesmente ter onde morar, existem os gastos com a residência. Por exemplo, se a pessoa mora no apartamento, tem que pagar condomínio, mesmo que não mora no apartamento, tem imposto, tem valores de água, de luz, de alimentação. Então, a ideia do legislador foi conferir uma maior proteção, mas essa tem que ser instituída através da escritura pública. Essa proteção dos valores mobiliários tem como objetivo a manutenção dos gastos da família. Poxa, professor, então eu posso lá instituir o bem de família sobre todo o meu patrimônio? Não. Essa instituição, ela não pode passar de 1/3 do patrimônio líquido do casal. Então, verifica-se, tudo que o casal tem de patrimônio, tudo que tem de dívidas, o que sobrou, descontou a giros, patrimônio líquido. Sobre o patrimônio líquido, o valor pode ser, de no máximo, 1/3 dos bens do casal. É óbvio que não pode ser sobre tudo, porque senão ninguém responderia por dívida no nosso país, não é mesmo? Todo mundo instituiria como bem de família
todos os bens que possui. Nada poderia ser executado. Essa é a situação que nós temos hoje em dia dentro do nosso ordenamento jurídico. Uma dualidade de proteção. Eu tenho a proteção do Código Civil e também tenho a proteção do quê? A proteção da Lei 8.009 de 90. Coexistem? Coexistem. E você vai verificar no caso concreto qual lhe é mais interessante. Ok? Em termos gerais, esses são os principais aspectos sobre o bem de família voluntário, previsto no Código Civil, e involuntário, previsto na Lei 8.009 de 90. No próximo bloco, nós responderemos as 5 questões que foram enviadas pelos nossos alunos. Não saia daí! Neste segundo bloco, Pergunte ao Professor, responderemos as questões que foram enviadas pelos nossos telespectadores. Lembrando sempre a você que gosta de assistir os nossos programas aqui na TV Justiça, você também pode participar do nosso programa justamente nesse bloco, enviando a sua pergunta, enviando a sua dúvida. Se for objeto de uma outra aula, o assunto sobre o qual você perguntou, nós podemos inserir a sua pergunta aqui em nossa programação. Participe! O nosso e-mail é provafinal@lfg.com.br. Deixamos sempre também o convite para que vocês acessem o site da rede LFG, www.lfg.com.br. Meus amigos, vamos então às perguntas de hoje? Nossa primeira pergunta, vamos lá? Professor, é possível um imóvel rural ser resguardado como bem de família? Olha aí, ó, questão muito interessante do nosso amigo aí, o pessoal do interior se preocupa muito com essa pergunta, né? Também tem a proteção, professor, se eu não moro, por exemplo, na área urbana, na zona urbana, se eu moro, por exemplo, em um sítio, em uma fazenda, incide ou não incide a proteção nessa hipótese? Olha só que interessante. Você pode tanto instituir como proteção, como bem de família, essa fazenda, esse sítio onde você mora, através da escritura pública pelo Código Civil, ou você pode simplesmente gozar da proteção que já é automática, proteção conferida pela Lei 8.009 de 90. Professor, a Lei 8.009 de 90 protege também o imóvel rural? Protege sim, meu amigo. Lá no artigo 4º, parágrafo 2º da Lei 8.009 de 90, consta a proteção ao bem de família. Óbvio que o senhor que está assistindo essa aula está se perguntando, peraí, professor, mas o que está protegido aqui na minha fazenda, no meu sítio? Está protegido tudo? Toda a área, toda a extensão, as plantações, o pasto, tudo? Cuidado. A lei do bem de família, ela é expressa no sentido de que a regra é apenas a de proteção do local destinado à moradia da família. Então, por exemplo, numa fazenda, existe a sede, onde está instalada a família, os seus móveis e tal, e existe as demais áreas da exploração da fazenda, como regra, preserva-se apenas a sede da família, a sede da fazenda, ok? A sede do local que está sendo utilizado para a moradia. E, claro, também os bens que guarnecem ali essa residência, essa sede da fazenda. Agora, professor, mas e se o imóvel rural não for um imóvel extenso, for uma pequena propriedade rural? O problema é definir o que é uma pequena propriedade rural, porque isso nem a Lei 8.009 de 90 fez, nem a nossa Constituição Federal de 88 determinou o que é exatamente uma pequena propriedade rural. Mas toda vez que numa prova, no concurso, aparecer a expressão, se tratar de uma pequena propriedade rural, você vai gabaritar que a proteção é sobre todo o imóvel. Então, olha lá, bem interessante esse ponto aqui, hein? Cuidado nas provas, cuidado nos concursos, cuidado nos exames de ordem. Olha só, se não falou nada da questão, abrange o que na propriedade rural, a proteção? Em regra, apenas o imóvel, a parte do imóvel que está sendo utilizado para a moradia, apenas a sede. Se a prova falou, fez menção, que era uma pequena propriedade rural, a proteção incidirá sobre todo o imóvel rural. Professor, mas o que é a pequena propriedade rural? É aquilo que eu falei para vocês. Existe muita discussão sobre o que seria a pequena propriedade rural. É aquela correspondente a um módulo rural? É aquela correspondente a um módulo fiscal? Medidas essas que variam de região para região. São medidas que são fornecidas pelo INCRA. E aí? Eu tenho que verificar a propriedade rural ou a propriedade fiscal? A maior parte das decisões do nosso país considera como pequena propriedade rural, inclusive na STJ, essa é uma posição majoritária, aquela correspondente a um módulo rural. Como eu disse para vocês, é uma unidade que é fornecida pelo INCRA. Varia de região para região. Aqui em São Paulo, o módulo rural é de um tamanho. Por exemplo, lá em Goiás, o módulo rural corresponde ao tamanho. Na Amazônia, a outro tamanho. Cada lugar do país, nós temos uma medida correspondente a um módulo rural. Ok? Vamos agora para a nossa segunda pergunta. Professor André, se a pessoa mora de aluguel, ou seja, não possui casa própria,